Oi, bem-vindo e também bem-vinda aqui ao canal. Tá um dia bem agitado aqui na rua, tá passando muitas motos e às vezes pessoas no corredor. Eu me distraio muito rápido, né? Então, qualquer coisa, se a gente cortar esse vídeo, eu vou continuar depois. Mas eu vim trazer hoje um pouco sobre o relaxamento, né? E a necessidade do relaxamento. Isso é uma coisa que sempre bateu, sempre bateu na minha porta e bate até hoje, assim, até não só pelos aspectos no mapa, assim que eu estudo muito meu mapa e eu vou percebendo na prática que isso acontece, mas também pela própria criação, né? Cada um é criado de uma forma e a gente vai criando padrões diferentes no meio da família. Então essa coisa do relaxar, não é toda a família que tem. Tem família que tem muito o hábito de meditar, ou o hábito de às vezes tirar uma soneca, o hábito de colocar um abajur desligando um pouquinho a casa e coisas assim. Mas um relaxamento genuíno, né? Não simplesmente, por exemplo, ligar a televisão e ficar ali relaxando, né? Porque não tem nada de errado e pode até relaxar um pouco. Mas a mente, ela precisa desse silêncio, ela precisa desse espaço. Porque o nosso relaxamento, ele está muito em contato, muito relacionado com as nossas ondas cerebrais. E o nosso estresse também tem a ver com as nossas ondas cerebrais. Às vezes a gente escuta, né, assim, no meio da espiritualidade, tudo tá ligado com a mente. A mente é tudo, né? A mente, ela cria, a mente, ela dá o comando pro corpo, tanto que se a gente for estudar os chakras, o chakra coronário, né, que tá aqui, ele comanda muito, né, dos outros hormônios que estão abaixo. Hoje a ciência, ela fala muito também das glândulas que a gente tem aqui, que acaba controlando até o sistema, por exemplo, ovulatório, sabe? Então, de reprodução, sabe? E tantas outras coisas, assim, de hormônios também. Então, a mente, ela é sim a responsável e ela é também responsável, em certa parte, pelo menos, pro nosso estresse ou pro nosso relaxamento. Tanto que quando o corpo tá estressado, é muito fácil ele ficar estressado, sabe? Porque são tantas as coisas hoje em dia que estressam o nosso corpo, né, que a gente não tá acostumado a descansar. A nossa rotina é corrida, a gente pega trânsito, a gente às vezes vai caminhando e tem muitos estímulos, né? Passa um carro, passa uma moto, pessoas falam, a gente tem que se comunicar, a gente escuta. Às vezes é a tecnologia, a gente fica na tecnologia e tem luz artificial, tem televisão, tem rádio, tem rede social. E não é que a gente vá se isolar, mas também a gente precisa tirar esse tempo. Se a gente for ver dentro da astrologia, a gente vai ter os planetas e cada planeta vai ter um âmbito. Se a gente pegar o Marte, que é o deus da guerra, se a gente não tem o nosso Marte bem trabalhado, a gente não consegue agir na vida. A gente não consegue pegar esse estresse, né? Essa raiva, esse hormônio do cortisol, essa adrenalina, que é trazida ali muito pelo nosso chakra básico, às vezes um pouco do nosso chakra, o que é chamado de plexo solar também, a gente não vai conseguir agir, a gente não vai conseguir ir atrás do que a gente quer, a gente não vai conseguir lutar, buscar, que é o desejo também. Mas se a gente tiver muito desse Marte, a gente vai se estressar, a gente vai agir sem pensar, a gente vai fazer, depois vai se arrepender, a gente vai acabar agredindo. E a Vênus, que é a deusa do amor, ela é também a deusa que acolhe, se a gente for ver na oitava superior dela. Porque até os deuses tinham um defeito, porque os deuses, eles não são os arquétipos em si, eles só representam os arquétipos. E mudando um pouco de assunto, a gente nunca vai entrar em contato com um arquétipo, não em vida, porque ele é perfeito. E quando a gente traz pro físico, a gente distorce, a gente constela e isso vai virando desequilíbrio, sabe? Por isso que às vezes, ou a gente vai ter mais energia masculina, a gente pode fazer uma analogia com Marte, por exemplo, ou mais energia feminina, que a gente pode fazer uma associação com Vênus, mas tem outros planetas também, tipo a Lua é feminino, o Sol é masculino, mas são energias diferentes. Então, se tratando desse estresse, a gente precisa pegar um pouco dessa Vênus, mas não a Vênus talvez externa, né? Mas a Vênus interna, a Vênus simbólica, que está relacionado com o cobre na gente, que é o relaxamento, que é o descanso, sabe?
Então é sempre bom a gente procurar algumas ferramentas para nos ajudar, sabe? E a gente nem precisa ficar, 1 hora meditando, 2 horas meditando, meia hora. Se a gente tirar ali 5 minutos, em 5 minutos ou menos, a gente já vai diminuindo as nossas ondas cerebrais, o ciclo ali por segundo, ou o hertz, vai diminuindo, e a gente vai conseguindo diminuir esse estresse, sabe? E quanto mais estresse, mais no ego. Quanto mais relaxamento, a gente vai entrando em contato, claro, com o inconsciente também, mas também com o nosso self, com o nosso espírito. Então, falando rapidinho das ondas, a onda ela começa com a onda delta, a onda beta, quer dizer que ela vai mais ou menos de 13 a 30 ciclos por segundo, sendo 13 ciclos, a mente ela tá ali logo que a gente acorda, acordando um pouquinho mais, né? Acorda já com o despertador, aquela coisa assim. E quando ela tá no 30, que é o máximo, né, vai de 13 até 30, a gente já tá beirando ao estresse. Então, uma mente que fica o dia inteiro no beta, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né, que é esse racional que fala, que pensa, que se preocupa, ele já tá com estresse. E aí isso começa a ser liberado hormônio no corpo, e esse corpo tá sempre em alerta, tá sempre se estressando, botando a culpa no outro, tá sempre ali no relaxa, tem dificuldade de dormir, às vezes demora muito pra dormir, eu tenho que tomar remédio pra dormir, eu tenho que recorrer a outras coisas pra dormir, né? Porque essa mente ela tem a dificuldade de sair, de relaxar, sabe? E aí esse corpo vai sentindo esse estresse, o cabelo pode cair, a pessoa ela pode, sei lá, começar a perder um pouco ali do músculo, ela pode ficar cansada durante o dia e alerta à noite, ela pode ter dificuldade mesmo, né, pra ficar bem consigo. E aí depois, quando a gente tá passando pra outra onda, que se eu não me engano é a alfa, isso é a onda alfa, eu tô dando uma olhadinha na minha apostila ali, no Reiki, que eu foco bastante nisso pra falar sobre como entrar em contato com essa mente superior, né? A gente, quando tá nessa onda, a gente tá mais concentrado, mais relaxado, a gente consegue prestar atenção nas coisas, a gente já tem mais facilidade de dormir. Então, quanto mais vai baixando essas ondas, mais a gente consegue entrar em contato também com esse espírito, com essa tranquilidade. Tanto que a onda teta, tem até a terapia chamada Theta Healing, né? A cura a partir dessa onda, ela, quando chega, assim, às vezes ela chega no nosso sono profundo, ou quando a gente faz uma meditação muito profunda, ou quando a gente tá recebendo uma massagem gostosa, que tá liberando, né, filosoficamente, esse cobre, né, a gente tá relaxando ali. A gente, quando tá fazendo aplicação de reiki, ou se aplicando em outra pessoa, ou em algum lugar de orações, seja igreja ou centro budismo, a gente consegue entrar em contato com isso, que vai trazendo muitos benefícios para o nosso corpo. Então, é isso, tire um momento para você relaxar, sabe? Tira esses momentos. Pode ser com o reiki, você começa a tritar suas mãos, se conecta ali com o símbolo, porque o símbolo de reiki, Mikao Usui estudou muito, ele encontrou alguns símbolos e sistemas de livros sânscritos e antigos ligado ao budismo, e algumas frequências dentro de espíritos, né, que já se iluminaram, e de outros sistemas, e outro ele criou a partir desse contato que ele tinha também com um pouco desse lado humanas, de entender um pouco mais dos símbolos e de ter estudado tantos sistemas, né. Mikao, ele estudou muito sistema, né, o shintoísmo, o budismo esotérico, tantas outras filosofias, passou também ali pelas origens da psicologia, então ele tinha uma base muito grande. E esse símbolo, quando a gente se conecta, a gente se sente bem. A gente entra em um estado um pouco mais profundo, sabe? Se a gente estiver muito em onda beta, a gente precisa fazer algumas respirações antes para se permitir, né? Para deixar se adentrar por essa energia. Mas se você, por exemplo, não fez uma iniciação de reiki, você pode botar uma meditação guiada, você pode ficar respirando ali com a barriga, tranquilo, antes de dormir, botar cristais e ficar respirando, botar uma música, ou ficar só em silêncio, você pode tocar o tambor, inclusive o tambor, quanto mais você vai tocando ali, ele vai entrando em contato com as suas ondas também. Tem muito estudo sobre o tambor, inclusive os xamânicos, eles usavam o tambor para cura, né? Aqui em casa, quando a gente tá sentindo alguma coisa, a gente pega o tambor,
eu vou pegando o tambor e vou tocando, porque a frequência do tambor, ele vai entrando muito em contato ali com os chakras, principalmente dependendo de quantos ciclos você vai fazendo, o chakra básico ou o chakra daqui. Quando a gente toca aqui em casa, ou esses dias Cláudio tava doendo assim a barriga, o chakra da barriga, porque ele entrou em contato com um vizinho que a gente tem, assim, e ele começou a sentir isso. E aí eu comecei a tocar em alguns pontos com ritmos diferentes, e ele depois disse que sumiu. Isso aconteceu vários momentos, assim, então a gente pode pegar várias ferramentas para nos auxiliar, tudo com base nessas ondas, sabe? E diminuir. Quando a gente vai dormir, a gente diminui, por exemplo, para de usar o computador ou o celular 1 hora antes de dormir, para de olhar a televisão, né? Se é muito difícil para você, sai ali nem que seja 30 minutos antes, fica respirando, fica no escurinho, porque isso faz toda a diferença, sabe? Porque rouba muita energia da gente, a gente fica muito cansado, sem vitalidade, quando a gente fica muito nessa onda que é rápida, é veloz. Principalmente as crianças hoje em dia, é TikTok, é videogame, é série o dia inteiro, é aqueles desenhos que ficam super agitados, sabe? Então é muito importante, porque um ser humano desconectado, ele lucra muito as empresas, mas ele também não conscientiza. Então é muito importante mesmo a gente olhar para isso. E não significa que a gente vai ficar zen, ou que a gente não vai estressar, que o nosso corpo não vai dar sinal de estresse ou de alerta. Ele vai, mas talvez um pouco menos. Talvez a gente evite já algumas coisas que a gente passaria, sabe? E a gente se conecta mais, né? Esse é o convite de hoje, esse é o convite que eu trago para mim diariamente. Quando eu vejo que eu já tô ali, eu penso, ai, deixa eu tirar aqui um tempo para mim. É bom que aqui em casa um lembra o outro também, porque é necessário, sabe? Eu tento viver isso com muita verdade para repassar, né? Eu sempre falo assim, nossa, eu também como mestra, eu preciso estar sempre trabalhando isso em mim, porque como eu vou querer trazer para o outro, como eu vou querer inspirar o outro se eu não faço em mim, né? Então seria muita hipocrisia e uma certa desconexão também. Mas é isso. Comenta aqui pra mim se você usa alguma ferramenta ou se você consegue perceber os dias que se sente melhor ou pior e qual é a relação disso com talvez esse momento que você pegue pra relaxar ou pra ali tirar uma ferramenta de tarô, escutar uma música, dançar, sabe, fazer uma caminhada, qualquer coisa nesse tipo, né? Ver um pôr do sol, respirar e olhar pro céu, né? A gente usar dessa cromoterapia natural e usar desse prana, a respiração ativa, respirar com a barriga, só a respiração. Se você só botar a respiração assim, lembrar, botar um alarme assim de 1 em 1 hora, nem precisa ser 30 minutos, 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, e você fica ali respirando com a barriga até esquecer, e depois lembrar de novo, isso já faz assim uma diferença muito grande mesmo, tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo.